E aí, pessoal? Acredito que já começou a gravar. Ainda não tenho toda a técnica, ainda não domino a técnica de fazer essas gravações com chroma key, mas estou aprendendo devagarzinho. O negócio é não desistir, as coisas têm ficado difícil, o computador não está aguentando o chroma key e as imagens que eu quero colocar e todas as vinhetas. Então estou fazendo um vídeo bem simples. Queria fazer mais elaborado, mas só trocando a máquina. Mas mesmo assim, muito legal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a metalurgia e as baterias de lítio. Será que hoje, com esse avanço dos modelos e dos tipos de bateria, existe lítio o suficiente nesse planeta para a quantidade imensa de bateria que nós precisamos? Nós precisamos de bateria para notebook, nós precisamos de bateria para celular, nós precisamos de bateria para os novos carros elétricos. Será que tem lítio no planeta e técnicas desenvolvidas para fazer essas baterias com maestria? Vamos dar uma olhadinha? Esses vídeos vão ser divididos em dois. Não dá para a gente falar sobre esse assunto que é muito extenso em um vídeo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a extração do lítio, como é processado o lítio, até a gente chegar no lítio metálico. Aí do lítio metálico a gente vai falar sobre baterias e depois falar um pouquinho sobre os novos carros elétricos, beleza? Então vamos lá. Vou olhar para cá. Eu comprei também uma outra câmera para ficar um jogo legal, mas não dá. O computador não aguenta, o computador é fraquinho. Mas mesmo assim, vamos nessa aí. Então, a metalurgia e as baterias de lítio. Então, hoje nós vamos falar sobre o lítio, a segunda imagem aí. As propriedades químicas do lítio. O lítio, ele tem 3 elementos químicos. Ele é o terceiro elemento químico na tabela periódica. Pertence à família dos alcalinos, tem estrutura com 3 prótons e 3 elétrons e massa atômica de 7, aproximadamente 7, é 6 e um pouco quebradinho. 6,94, se não falha a memória. 7. Para nível de cálculo, 7 é o suficiente. Se nós olharmos aqui na tabela periódica, ele está aqui, ó. Todo mundo já gravou esse pedaço da tabela de metais alcalinos. Lina K, RB, CS, FT, FR, que é Frâncio. Então, se nós olharmos aqui, ó, olha a quantidade de metais que existe na tabela periódica. Ó. Todas essas cores até aqui, ó. Todas essas cores são metais. E o lítio faz parte dos metais alcalinos. Beleza? Então, vamos lá. Ele tem um símbolo Li. O símbolo Li é o símbolo do lítio. E as propriedades físicas? Quando puro, torna-se macio. Dá até para cortar com a faca, de tão macio, só que ele oxida, né? De cor branco prateada, se oxida rápido na presença de ar ou água, sob CNPT, que é condições normais de temperatura e pressão, é o material mais leve e menos denso entre os elementos sólidos de toda a tabela periódica. Ele tem essa propriedade aí muito legal. Por isso que ele tem diversos usos. E a temperatura de fusão dele é 181 graus Celsius. Teste de chama na identificação do lítio. Às vezes existe um teste que você pega um pedaço do material, corta um pedaço e coloca na chama. De acordo com a cor, você identifica a possibilidade de ter um material ou não. No caso do lítio, se você colocar um pedacinho do material na chama e ele ficar vermelho, a probabilidade dele ser lítio. Beleza? Tem todo um estudo sobre isso aí, é muito legal. Então vamos para frente. Ocorrência, não é encontrado em seu estado nativo. Vocês lembram que nos vídeos anteriores nós falamos aqui sobre um pouquinho sobre os metais nativos, como o ouro, a platina, o cobre. Eles são encontrados na natureza com mais facilidade, seu estado nativo, já para uso.
você refina alguma coisa só para purificar um pouco mais, mas você já encontra ele na natureza para uso, os metais nativos. No caso do lítio, do ferro, do alumínio, ele não está na natureza já disponível com facilidade. Você tem que fazer todo um processamento para conseguir usar ele como um metal. Claro, nós estamos falando de metalurgia, nós vamos falar sobre o metal, mas tem outras formas de lítio também. Então, a ocorrência não é encontrado em seu estado nativo. É um metal escasso e disperso em certas rochas. Existem outras rochas. Para elucidar aqui, nós colocamos 3 rochas. Então, é o spodumênio, a lita e a petalita. Aí as fórmulas químicas delas aí embaixo aí. Pode ser encontrado também em sais naturais, águas salgadas e águas minerais. Então ele é encontrado de 2 formas básicas, ou em rochas ou pedras, que é a mesma coisa, rocha e pedra, só que rocha é uma palavra muito mais, quer dizer, muito mais eficiente para a gente que é dessa área, ou também pode ser encontrado lá em sais naturais, em águas salgadas, beleza? Vamos lá. Uma curiosidade para nós que não somos da área de medicina, ele é utilizado no tratamento de depressão e de transtorno bipolares. Então, aí se usa uma quantidade de lítio para esse tipo de tratamento, depressão e transtornos bipolares. Existiu um estudo aí de alguns cientistas, do pessoal aí da saúde, pessoal governamental, de colocar o lítio na água. Uma quantidade de lítio na água para o pessoal ficar calminho, calminho. Mas acredito que precisava-se de mais estudos e o governo tinha que investir. E acabou isso aí ficando parado aí no governo aí, acabou não se utilizando o lítio na nossa água. Tanto que o pessoal está muito nervoso ultimamente. Então vamos lá. E a descoberta do lítio? O lítio foi descoberto em 1817 por Johann August, que era um sueco. Descobriu o lítio na sua forma impura. Claro, impura, não existiu puro, por enquanto, naquela época. Foi isolado em 1855 por Robert W. Bossen, que era um alemão, pelo processo de eletrólise do cloreto de lítio, usado até hoje. A nomenclatura lítio vem do grego litos, que é pedra. Então, o cientista encontrou uma pedra que tinha lítio e ele colocou o nome do lítio de pedra. Só que em grego é litos. Beleza? Eu achei meio lúdico, mas tudo bem. E as reservas? O lítio é abundante em áreas com desertos de sal e regiões com atividades vulcânicas. Então coloquei 2 imagens aí. Uma imagem da Bolívia e a outra imagem do Chile. A Bolívia são lá nos desertos de sais da Bolívia. E no Chile, lá perto de um vulcão lá do Chile, que eu não estou me recordando o nome dele agora. E as reservas de lítio em toneladas em 2016. Será que o planeta tem lítio suficiente para transformar o lítio em bateria, em outros lugares que ele pode ser utilizado? Vamos ver? No Chile, a reserva está em 7 milhões e 500 mil toneladas de lítio, isso em 2016. No Brasil, a gente ia morrer de fome se isso fosse uma pizza e se fosse dividir para a gente. É aquela fatia ali fininha ali, ó, 48 mil. Na Austrália, tem 1 milhão e 600 mil toneladas de lítio. Na Argentina, 2 milhões de toneladas de lítio. Na China, 3 milhões e 200 mil toneladas. Nos Estados Unidos, 38 mil toneladas. Em Portugal, 60 mil toneladas. E no Zimbábue, 23 mil toneladas. Então, tem lítio no planeta para fazer bateria e outras coisas com ele à vontade, né? O grande problema do lítio é o processamento, que não é barato. Mas vamos lá. Incluindo-se a estrutura da qualidade do minério na Bolívia, que não informa os dados oficiais, 70% das reservas mundiais de lítio estão concentradas naquele país, na Argentina e no Chile, provavelmente somando mais de 13 milhões de toneladas. Eu andei dando uma olhada, fazendo uma pesquisa sobre o lítio lá na Bolívia. Tem diversos entraves governamentais, aí eles nem utilizam o lítio, nem extraem o lítio e ficam com o lítio lá e o país acaba não se desenvolvendo, as pessoas não acabam crescendo
e o país fica naquilo que está lá devido à falta de interesse e de problemas, entraves burocráticos, políticas governamentais que não desenvolve o lítio. Quer dizer, a extração do lítio, né, a transformação do lítio. E aí? E a produção estimada de lítio em toneladas em 2016? Você está pensando que o pessoal está brincando? O couro está comendo. Olha lá na Austrália, 14.300 toneladas de produção do lítio em 2016. No Chile, 12.000 toneladas. Na China, 2.000 toneladas. Em Portugal, 200 toneladas. Zimbábue, 500 toneladas. Na Argentina, 5.700 toneladas de produção de lítio. No Brasil, 200 toneladas. Só que aqui no Brasil ainda não é utilizado o lítio para transformar em bateria. Ele é utilizado em vidros, em graxas e entre outras coisas, mas ainda não é em baterias não, quer dizer, no famoso lítio metálico. A produção estimada de lítio em 2016, sem considerar os Estados Unidos, cuja produção não foi informada, então a gente não sabe, né? O mercado do lítio é dominado por 4 empresas, grandes empresas. A Sociedade Química e Minera do Chile, que é no Chile, que é essa SQM, eu deixei o logo aí para caso vocês observem o logo, já sabe do que se trata. A Chemetall da Alemanha, acredito que a palavra não seja essa, mas é o que a gente consegue ler, é Chemetall. A FMC, que é muito conhecida aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro tem a empresa dessa, no caso aqui a gente trabalha com árvore de Natal. E a Talisson Austrália, que é uma outra empresa também que transforma. Então, essas 4 empresas que estão trabalhando com lítio no mundo hoje. Extraindo lítio. Vamos lá extrair o lítio? Será que é fácil extrair esse metal? Esse elemento? Então, vamos lá. Minas de extração de rochas que contém lítio. Então, vocês lembram? São 2 formas que tem o lítio. Ou ele está na salmoura, no sal, ou ele está numa mina. Então, essa primeira imagem aí é o lítio, provavelmente dentro de uma mina, né? Ou ele está no salar, que são piscinas salgadas, os lagos de sal, beleza? Então, primeiro nós vamos falar do salar, que é a extração do lítio lá nos desertos de sal. O lítio que está presente na salmoura são bombeados para a superfície e armazenados em lagoas. E com a incidência do sol, a água é evaporada durante vários meses. O salar também ocorre naturalmente em altitudes elevadas e em áreas de baixa precipitação. A evaporação solar é um método ideal e econômico para a precipitação de sais. Quer dizer, se retira a água, fica a salmoura, depois fica o sal. Nesse sal existe o lítio. Tá a imagem aí, ó, evaporação, águas com fluidos termais, a crosta de sal, o sal esponjoso com salmoura, a salmoura rica em lítio e no sal, sal concentrado. E o sol retira a água e fica toda essa concentração aí de lítio. Mas tem outros elementos também. O cloreto de lítio nos salares atinge uma concentração ideal aí, ó. Agora virou tudo sal e nesse sal aí, nesses sais, existe o lítio entre outros elementos. Mas o que nos interessa é o lítio. Beleza? Vamos lá. A solução vai para uma planta de recuperação. Depois que ele se transforma em sais, ela vai para uma planta de recuperação. Por extração e filtragem se remove o boro ou o magnésio. O material é tratado com carbeto de sódio, precipitando assim o carbonato de lítio. O carbonato de lítio é filtrado, seco e pronto para utilização. O carbonato de lítio é um pó branco estável e pode ser convertido em sais industriais e produtos químicos ou transformado em lítio metálico, que é o nosso interesse nesse vídeo, o lítio metálico, já que nós tratamos de metalurgia. Mas também convém da gente ter um apanhado geral do lítio. Existem outras formas de se obter o lítio. Dentre tantas está a extração do lítio a partir do mineral espodumeno.
em contraste com as fontes de salares, as fontes de sais, que requer uma ampla gama de processos hidrometalúrgicos, que vão ser outros vídeos que nós vamos falar sobre hidrometalurgia, pirometalurgia, siderurgia e eletrometalurgia. Nesse caso desse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre eletrometalurgia, quer dizer, aqui no caso, extração sobre hidrometalurgia, que é no caso das rochas, extração do metal em meio aquoso, que é o que se trata a hidrometalurgia. Então, e a eletrometalurgia? Extração do lítio a partir do salar, que se transforma em sal. O lítio pode ser extraído de algumas águas salgadas que ficam ao sol em grandes piscinas para evaporação. O minério é calcinado, quer dizer, ele é queimado. Tá vendo essa imagem do lado aí, ó? Isso é um forno de calcinação, né? Que ele é torrado, né? Vou dizer umas palavras um pouquinho mais vulgar para que todos tenham um entendimento mais claro. Para ser misturado com ácido sulfúrico. Depois que ele é calcinado, que ele é queimado, que ele é torrado, se mistura com ácido sulfúrico. Cria-se o sulfato de lítio, que é purificado e separado para ser tratado com carbonato de lítio, criando carbonato de lítio. Quer dizer, ele é tratado com carbonato de sódio, criando carbonato de lítio, que é LiO2CO3. Em posse do carbonato de lítio, parte vai para a comercialização e a outra é tratada com hidróxido de cálcio para produzir o hidróxido de lítio, LiOH. Para produzir o lítio metálico, mistura-se ácido hidroclorídrico com carbonato de lítio para produzir o cloreto de lítio. Essa aí que é a menina dos olhos, LiClKCl. Beleza? É lítio cloro e potássio cloro. Através da eletrólise do cloreto de lítio fundido a 450 graus por eletrólise ígnea, produzimos o lítio. Existe a eletrólise aquosa. No caso do lítio, nós utilizamos a eletrólise ígnea. Vamos fazer um vídeo falando também sobre a eletrólise aquosa. Reações de oxidação e de redução. O cloreto é misturado com cloreto, quer dizer, o cloreto de lítio é misturado com cloreto de potássio numa proporção de 55% de cloreto de lítio e 45% de cloreto de potássio para produzir o eletrólito eutético fundido. Adiciona-se cloreto de potássio para aumentar a condutividade do lítio enquanto baixa a temperatura de fusão. Vou voltar uma imagem aqui para vocês lembrarem. Aqui, ó. O lítio e o potássio, beleza? Por isso que tem essa mistura, por causa da temperatura. Quando fundido em eletrólito em cerca de 450 graus Celsius, o gás do cloro é liberado enquanto o lítio fundido sobe para a superfície do eletrólito, coletando numa cobertura de aço fundido. O lítio puro produzido é enrolado para evitar a oxidação. Quer dizer, existem outros processos. Quando eu for falar da bateria, eu vou explanar um pouco mais sobre o processo aí de enrolar o lítio, de todo esse processo de transformação do lítio. Mas no caso aqui é só a eletrólise que nos interessa nesse momento. Então tá aí, ó. Como é que é feita a eletrólise de lítio? Lembra que ele sobe ali, ó, tá vendo ali, ó? Essa carcassinha invlórico de fofo, no caso o fofo é ferro fundido. Ele sobe e fica ali no fofo. Então tem dois eletrólitos, tem dois anodos lá, dois anodos de grafite, um do lado do outro, um catodo de aço. Então toda essa reação aí no cloreto de lítio e cloreto de potássio, somado ao cloreto de potássio, naquela proporção que eu falei, 55, 45, o cloro sai, tá vendo aqui, ó? O cloro sai e o lítio, ó, fica aqui. O lítio com cloro fica aqui. Beleza? Então é isso aí, ó. Aí nós temos o lítio metálico, que é o nosso interesse. E os impactos ambientais para transformar o lítio em lítio metálico? Extrair minério das minas causa o impacto ambiental típico da mineração, que aqui no Brasil nós conhecemos muito bem, que é lá em Minas Gerais, é a coisa que se mais faz é mineração.
Eu, por exemplo, trabalhei 3 anos lá na Vale, mas era com ferro, extração do ferro. Porém, a maior parte é extraída das salmouras, que não precisa de muita água e é feita em lugares onde há pouca fauna e flora. Portanto, o impacto ambiental é muito menor. Quer dizer, existe um impacto ambiental lá no deserto, quando ele é extraído da salmoura. Na mina existe um impacto ambiental que nós já estamos acostumados aqui no Brasil. Quer dizer, detona bastante, mas o ideal é tirar da salmoura. Algumas aplicações. Além de ser usado como anodo nas melhores baterias, que hoje são as baterias de lítio, mais na frente vai ter as baterias de grafeno, lítio-grafeno, mas isso ainda está em estudo, que não convém agora a gente falar no grafeno, mas é um material também que eu tenho interesse de fazer um vídeo. Pode ser usado nas ligas metálicas de alumínio, cádmio, cobre, manganês para a indústria aeronáutica. A pequena adição de carbonato de lítio pode tornar o vidro ou a cerâmica mais forte. Então, aqui no Brasil, todo o lítio que é extraído, uma boa parte vai para aí, para a cerâmica e para o vidro, para torná-lo mais forte. Por enquanto, a gente não usa ele ainda em bateria. Vamos lá? O hidróxido de lítio é utilizado em submarinos para extrair o dióxido de carbono da tripulação e depuração do ar. Caramba, esse lítio é poderoso mesmo, hein? E também para lançamento de torpedo, usa o lítio como combustível. Então, nós vamos parar hoje por aqui, para esse vídeo não ficar muito extenso. Nós já conseguimos transformar o lítio em lítio metálico, nós vimos as aplicações do lítio, nós vimos que o lítio pode estar em pedra, que ele pode estar em rochas, que ele pode estar em salmoura, e entre outras coisas. Então, era esse vídeo que era o interesse de nós fazermos hoje. Fique com o Criador e um abraço!